Nós queremos rogar também a todos nós a paz do Cristo, porque a paz do Cristo é uma paz diferente da nossa. A nossa é apenas calma, é acomodação, muitas vezes é indiferença, mas a paz do Cristo é aquela serenidade da alma, aquela do pacífico e do pacificador, é aquela dos bem-aventurados, os mansos e os brandos, porque herdarão a terra. Então, nesses momentos aqui nesta casa, que é tão importante para o movimento espírita, nós queremos estar todos envolvidos nessa paz. Um tempo em que se fala de muito conflito, que se fala de guerras, em que as pessoas também se conflitam por outros motivos, familiares, políticos, futebol, trânsito. Nunca a humanidade, nesses últimos tempos, precisou tanto da serenidade interior para poder superar os conflitos e as aflições que nós naturalmente enfrentamos aqui neste mundo de expiações e provas. Nós também participamos da USE regional, somos um departamento de doutrina, então a nossa presença aqui também é uma consequência desse nosso trabalho regional. E nós queremos trazer a nossa palavra amiga aos trabalhadores aqui, não só do Allan Kardec, da União Espírita Allan Kardec, mas de todo o movimento espírita. Muitos companheiros, muitos trabalhadores espíritas se encontram desanimados porque o público dos centros espíritas, a frequência diminuiu. E a ânsia, o desejo é de que nós possamos voltar aos tempos de ontem, de antigamente, mas pela nossa percepção não será mais assim. E nós não devemos ficar tão preocupados fazendo uma comparação entre o que é hoje e o que foi antes. Nós temos que pensar que este é um novo momento. Nós estamos começando um novo trabalho, repensando o próprio movimento espírita. Aquela frase do Chico Xavier: não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Vamos esquecer o que era o centro espírita de antes. Vamos pensar em como nós podemos semear uma nova semente no movimento espírita e nos centros espíritas. Muitas casas, o que é do nosso conhecimento, aproveitaram a parada de 2 anos para rever as próprias atividades, atualizar, renovar. Muitos, como vocês hoje, estão fazendo projeção pela internet, YouTube, Facebook, outros estão fazendo palestras híbridas, ou seja, o expositor que é de longe fala pela internet, projeta a imagem no telão e nós participamos desse ensinamento, evitando o deslocamento de companheiro de longe, que viaja muitas vezes um dia, 2 dias para falar 1 hora aqui, e mais 2 dias para retornar para casa, com despesas altas, né? Hoje, para você pagar um avião, o mesmo despesa de combustível, a R$6 o litro quase, então fica caro para a instituição. E hoje, graças à internet, nós podemos ter companheiros de longe nos transmitindo a sua mensagem. Ontem mesmo, acho que foi quinta-feira, o Elahá, lá do norte, fez uma palestra para Ourinhos, no mês espírita de Ourinhos. Seria impossível que isso acontecesse presencialmente. Então vamos nos animar
gosto de uma frase do Paulo, que eu uso para mim, né? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Do tempo de Paulo, as grandes lutas que ele enfrentou. E quando o Paulo estava angustiado, porque as igrejas reclamavam sua presença por causa dos problemas, o próprio Jesus se apresentou para ele e disse: não fique assim, né? Não fique desanimado. Você pode resolver esse problema escrevendo às igrejas, porque o mais importante não é a presença do missionário, é o seu ensinamento. Hoje nós temos a presença do missionário pela internet, nós temos a presença do missionário ou do trabalhador pelos livros que eles nos oferecem. A mensagem de Jesus está presente até hoje entre nós. Lemos o Evangelho, estudamos o Evangelho. Kardec desencarnou em 1869 e nós temos os seus ensinamentos até hoje. Então não é tão importante que nós estejamos aqui presencialmente, mas cada vez mais nós devemos pensar no valor do ensinamento, do conhecimento que está registrado de alguma forma, seja no papel, seja no YouTube, no Facebook, qualquer lugar que seja, para que nós possamos acessar essas informações e refletir sobre elas. Podemos, num novo momento, nos reunir em grupos para estudar uma palestra que está lá no YouTube. Qual é a diferença? Nós assistimos o YouTube e refletimos sobre a mensagem e depois confraternizamos aqui. Às vezes o expositor, não vai acontecer comigo, eu vou terminar aqui 9 horas, vou embora para casa. Mas vocês poderiam ficar confraternizando, tomando um chazinho, comendo uma bolacha, conversando sobre a vida. Porque acontece muito isso no centro espírita. A gente vem ouvir palestra como passe e vai embora para casa, na tempo de televisão ainda. Mas falta ao centro espírita momentos de confraternização. Poderíamos ficar um pouquinho menos e depois nós conversarmos, batermos um papo, nos conhecermos mais. Quem é você? Qual é a sua dor? O que está acontecendo na sua vida? Tem enfrentado? Pegou Covid? Pegou dengue? Pegou gripe? Porque às vezes um companheiro morre e você nem fica sabendo porque ele morreu, não tem contato com ele. Então, nossas palavras iniciais são nesse sentido, para que nós não desanimemos. Já não tem mais retorno. Daqui a pouquinho, ninguém mais vai usar máscara, a não ser para uma proteção individual, porque está tudo voltando ao normal, né? A Anvisa liberou agora a máscara nos voos, onde nós estaremos todos coladinhos ali para quem anda de avião. Então, daqui para frente não tem mais retorno, nós não vamos mais fechar os centros espíritas. Precisamos investir no centro espírita, na divulgação, nas atividades, retomar mesmo. Não temos mais medo, porque agora é um novo momento que nós estamos vivendo. Muitos que se afastaram das casas espíritas, não só frequentadores, mas trabalhadores também, é porque ainda não conseguiram sentir lá no coração, com sinceridade, não conseguiram entender a importância do Espiritismo para nós, a importância do centro espírita para nós. O quanto isso nos faz bem. Nós participamos do movimento espírita porque nós gostamos e porque nós precisamos do Espiritismo. Felizes de nós que aqui estamos. Mas os nossos irmãos
Cada um faz as suas próprias escolhas. Nós é que devemos estar aqui aprendendo cada vez mais, criando uma estrutura para atender outras pessoas interessadas em conhecer a doutrina espírita, entender por que nós passamos pela pandemia, por que desencarnaram, morreram para eles muitos parentes, muitos amigos, muita gente importante na sociedade. Por que está havendo a guerra? Lá na casa que nós participamos, tem gente nova chegando, trazendo filhos, querendo conhecer o que é realmente a doutrina espírita. Então, alguns foram, às vezes nem vão voltar mais, mas tem gente nova. Então, não fiquemos desanimados, nem perplexos, né? Vamos trabalhar. O Paulo nunca desanimou na luta. E vejamos que o tempo de Paulo era de muito mais sofrimento e perseguição. E nós temos todos os recursos. Então, entender com profundidade o Espiritismo é importante para a nossa convicção diante das lutas e dos problemas que nós estamos enfrentando na atualidade. Para não desanimarmos, para não perdermos a fé, na certeza de que o Espiritismo é realmente aquele Consolador prometido por Jesus, que viria no tempo certo para lembrar tudo aquilo que ele havia falado, e que a humanidade, nós, esqueceríamos, ou dar o correto entendimento, porque ele sabia que nós iríamos deturpar os seus ensinamentos, e queríamos falar de outras coisas que ele não pôde falar naquele tempo. A tarefa é do Espiritismo, porque busca a simplicidade do próprio Evangelho, no entendimento e na sua vivência. E vem nos falar de coisas que dizem respeito aos espíritos, à imortalidade, comunicabilidade. E reunindo todas essas informações da verdadeira invasão organizada, como disse Arthur Conan Doyle, a respeito da ação dos espíritos para a terceira revelação, Kardec, reunindo todas essas informações, constituiu o que nós chamamos de doutrina espírita, espiritismo, que ele nos apresentou inicialmente como sendo uma ciência, baseada em fatos, uma ciência de observação, que tinha consequências filosóficas para a vida, implicações diretas no nosso dia a dia, de consequências morais, religiosas mesmo. A religião espírita é aquela que nos conecta com Deus na nossa intimidade, sem intermediários. Então, hoje nós temos bem certo que a doutrina espírita tem um tríplice caráter: a ciência, a filosofia e a religião, compreendendo todos os aspectos da nossa vida, a natureza, os fatos, a vida espiritual, as nossas relações de vida conosco mesmo e com o próximo, e as consequências disso na nossa intimidade, na conquista da virtude ou das virtudes que nos ligam ao próximo e que nos ligam a Deus. Aquele resumo que Jesus nos apresentou a respeito dos mandamentos maiores. Jesus mesmo não inventou esses mandamentos, ele nos apresentou como verdadeiros. O que diz a lei? Jesus respondeu, perguntou ao fariseu: o que diz a lei? Ele estava se referindo à lei de Moisés, lá em Levítico, Deuteronômio,
Amar a Deus sobre todas as coisas e o outro. Amar ao próximo como a si mesmo. Então nós temos um mandamento único hoje: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O Espírito de verdade nos apresentou um outro: amai-vos, repetindo Jesus, mas instruí-vos, porque é o conhecimento que vai nos proporcionar essa segurança interior, que vai nos dar uma fé raciocinada, capaz de enfrentar as questões da vida em todos os tempos da nossa vida, nos tempos de bonança, nos tempos de alegria e nos tempos de tristezas, de amarguras, de sofrimentos, de aflições. Essa fé, que muitas vezes nós não damos muita importância quando há tudo de bom na nossa vida, tem importância quando nós estamos lá na UTI, sofrendo um tubo enfiado na nossa garganta, de cabeça para baixo para poder respirar. Tem importância nesse momento. Tem importância quando os nossos entes queridos desencarnam por causa da Covid, de uma gripe, de um acidente, seja o que for. Esta fé raciocinada é que suporta a nossa vida diante das aflições. E isso tem importância? Tem muita importância. Porque o que nós queremos é felicidade. Ou alguém quer ser infeliz? Porque se alguém disser que quer ser infeliz, nós vamos providenciar uma internação lá em Marília, no Hospital Espírita, tem uma vaguinha, né? A gente dá um jeitinho e leva para lá. Porque toda pessoa em estado normal quer ser feliz. Mesmo o bandido, quando assalta, ele quer dinheiro para ser feliz. Quando rouba, quer dinheiro para ser feliz. Todo mundo está buscando felicidade. É que às vezes nós buscamos felicidade pelo caminho errado. Buscamos a porta larga, que é a porta da perdição. O crescimento espiritual se faz pela porta estreita. Porque para passar por uma porta estreita, você precisa se espremer, se apertar. E aí significa você deixar para trás, para trás o peso, as sombras, as imperfeições que nós carregamos. A batalha diária é exatamente essa. A doutrina espírita possui um arcabouço de conhecimentos do instruídos do Espírito de verdade, que nos ajuda a amar mais e amar melhor, e a enfrentarmos e a superarmos todos os problemas com o entendimento da fé raciocinada. Eu sei o porquê das coisas, as causas, a justiça da causa. Isso já é uma grande coisa. Posso não saber direito qual o fato específico pelo qual hoje eu estou sofrendo, porque eu não tenho acesso às outras encarnações, graças a Deus. Esquecimento ou a não lembrança é uma bênção para nós. Melhor não saber o que nós fizemos para estar passando por aquilo que nós estamos passando hoje. Então, Kardec, ao reunir todos os conhecimentos, as instruções, os ensinamentos que lhe foram passados pelos Espíritos, ele constituiu a doutrina espírita e estabeleceu alguns princípios. São vários, alguns mais importantes que outros, ou mais destacados que os outros, que nós temos que ter dentro de nós como verdades importantes para a nossa felicidade, para a nossa vida. Não devemos ficar discutindo, brigando por questões menores.
do movimento espírita ou do próprio espiritismo, porque nós temos visto pessoas brigando por palavras, por expressões do espiritismo, e brigando de fato, se ofendendo de fato, quando nós poderemos discutir detalhes, se quisermos, mas com o devido respeito ao nosso próximo, ao nosso irmão, fraternalmente. Então nós queremos conversar um pouco sobre alguns princípios que certamente todos vocês já conhecem, mas que é bom nós lembrarmos para que a gente fixe o conhecimento e assim nunca nós tenhamos dúvida qualquer a respeito da sublimidade que é o Espiritismo, que foi nos apresentado como a terceira revelação. E talvez nós não tenhamos ainda a consciência perfeita deste momento sagrado, sublime, importante, marco da história religiosa da nossa humanidade. Porque se a primeira revelação foi Moisés, a segunda Jesus, o Espiritismo a terceira, é um marco. E nós espíritas estamos aqui desfrutando dos conhecimentos que o Espiritismo nos oferece. Assim como os primeiros cristãos tiveram ou a presença de Jesus, ou os conhecimentos que foram transmitidos pelos próprios discípulos e outros cristãos naqueles tempos. É uma bênção para todos nós que estamos aqui. Devemos ser imensamente gratos, especialmente porque nós estamos vivendo o Espiritismo com a facilidade dos tempos modernos. Leiam Paulo Estevam, por exemplo. Leiam o Ave Cristo, quem não teve essa oportunidade, para ver as lutas que eram enfrentadas pelos nossos irmãos daquele tempo, para ouvir um expositor, para falar da mensagem do Cristo. Nós somos abençoados. Quem troca o Espiritismo por outras é porque ainda não entendeu os princípios da doutrina espírita. Nós temos que respeitar. Disse Paulo também: não vos alimentei com manjar, mas com leite. Cada um está no estágio, numa maturidade espiritual, intelectual, para compreender uma religião. E nós temos que entender e respeitar. Aproveitar ao máximo a doutrina espírita que nos satisfaz a mente e o coração. Então, esses princípios espíritas, quando bem compreendidos, eles dão esse suporte nas nossas aflições, nas nossas dores. Kardec começou pelo começo. Essa é uma outra campanha, a USE está comemorando agora 50 anos da campanha Comece pelo Começo. Quer começar com Kardec. Podemos ler outros livros, André Luiz, Joana, Divaldo, podemos. Mas antes é preciso nós construirmos o alicerce do conhecimento espírita em nós. Mas as obras espíritas são difíceis, as obras de Kardec são difíceis, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Sim, a doutrina espírita é ciência. Tem terminologias próprias, definições, conceitos, tem ensinamentos de um outro mundo, que é o mundo espiritual, o plano espiritual, que Kardec criou, os espíritos ajudaram a criar, para explicar algo novo.
Então, muitas pessoas que estão chegando à casa espírita têm dificuldade. Nós temos que entender e explicar com paciência. E se a pessoa sente dificuldade de ler um livro em casa, aí que a escola espírita, que é o centro espírita, entra em ação para explicar a cada um o que significa isso. O que é fluido, o que é perispírito, o que é plano espiritual, o princípio inteligente, fluido cósmico universal. São informações que estão ali que as pessoas não entendem. Então, os estudos em grupo, as exposições, o centro espírita é a escola de iluminação das mentes, conforto dos corações. Então, Kardec começou pelo começo, e o princípio em destaque é Deus. Lá no Livro dos Espíritos, primeira pergunta, qual é? Que é Deus. E Kardec, na sua inteligência, não perguntou quem é Deus, o que daria a entender que ele supunha que fosse alguém, um ser. Kardec, o bom senso encarnado, o espírito iluminado, o missionário do Cristo, perguntou quem é Deus. A resposta que nós precisamos memorizar, porque é uma definição. Inteligência suprema, causa primeira ou primária, conforme a tradução, de todas as coisas. Das coisas, da matéria e do espírito, que somos nós individualizados. Há dois elementos gerais do universo: matéria e o espírito. O Criador de todas as coisas é Deus. O primeiro princípio, então, da doutrina espírita é a existência do Criador, de tudo que existe no universo e que tem alguns atributos, porque nós, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, não temos condições de conhecer a essência divina. É como se uma formiguinha quisesse entender a nossa natureza humana. Impossível. Nós, em relação a Deus, é mais ou menos a mesma coisa, porque estamos ainda nas primeiras caminhadas em relação ao infinito, a purificação do nosso processo evolutivo. Os espíritos puros veem a Deus, compreendem a Deus, mas não a sua essência, porque pertence a Ele. Mas Kardec propôs alguns atributos para que nós entendêssemos a perfeição divina, porque o universo, a vida, só poderia existir e ser harmônica, existencial mesmo, se Deus fosse perfeito e tivesse alguns atributos que Kardec nomeia ali na questão número 13 do Livro dos Espíritos: único, imaterial, eterno, soberanamente justo e bom. Alguns atributos apenas, para a gente poder pensar em Deus e entender que essa força que existe, porque nós vemos os seus efeitos, há uma causa, a todo efeito corresponde uma causa. Vede os efeitos de certos espíritos, e nós saberemos que é uma causa. Olhamos para o universo infinito e não podemos imaginar que o homem criou isso, na nossa imperfeição. Alguém, algo, alguma coisa que nós não sabemos nomear e explicar, criou esse universo. O número de galáxias que existe no universo, esse telescópio Janus ampliou o Hubble, são bilhões, vou contar assim, bilhões de galáxias
que contém bilhões de sóis, estrelas, sol, estrela. E cada estrela tem a sua família de planetas. Imaginar que isso existe do nada, que está tudo em harmonia, sem se chocar, impossível. O nada não pode criar a perfeição, não pode criar algo inteligente. Então não há dúvida na doutrina espírita de que existe Deus. Não é artigo de fé, é uma decorrência do raciocínio que nós fazemos a respeito disso. O segundo princípio é a alma. Algo além da matéria deste corpo, que é um robô. Robô perfeito, ou aperfeiçoado. Porque alguns médicos dizem que o nosso corpo não é tão perfeito assim, principalmente o ombro, né? Diz que o ombro é a pior estrutura que existe no nosso corpo. Basta levantar um pouquinho, depois de certa idade, que a gente percebe isso. Mas o nosso corpo é aperfeiçoado, tanto que o homem, na sua inteligência atual, não conseguiu criar um robô mesmo que replicasse as funções do nosso corpo. Mas o corpo não é a consciência, não é aquilo que pensa, não é como os cientistas materialistas imaginam que a inteligência é uma secreção do cérebro. Porque as experiências de quase morte hoje estão revelando que mesmo no estado profundo de inconsciência, de coma, o ser tem experiências, tem percepções impossíveis se ele estivesse dormindo daquela forma. Então há algo a mais que nós espíritas sabemos, porque as almas se comunicam. Quem diz que a alma não retornou para contar depois da morte, é porque teve a preguiça ainda de ir atrás e pesquisar. Porque nós, espíritas, estamos acostumados semanalmente a conversar com os espíritos, a ouvir falar das suas aflições, das suas dores. A alma é imortal. O próprio Cristo ressuscitou, apareceu depois da sua morte em espírito, para falar aos discípulos que ele estava vivo, falar da imortalidade. Porque se não for a imortalidade, não há razão de vida. Por que amar, por que perdoar, por que evoluir, se o ignorante e o inteligente, o sábio, se o cruel e o bom vão desaparecer com tudo? Então o segundo princípio é esse, a alma imortal, que é a grande esperança de todos nós. Porque eu sei que eu vou me encontrar com as pessoas que eu amo, aquelas que partiram primeiro e aquelas que vão depois de mim. Então vale a pena amar, vale a pena o esforço, vale a pena a aquisição do conhecimento, tudo vale a pena. Uma frase, né? Tudo vale a pena quando a alma é pequena. Quando nós temos o conhecimento de que nós estamos aqui na condição de espírito em evolução. Não somos um ser humano que vai se tornar uma alma. Somos uma alma, um espírito, tendo uma experiência humana, evolutiva. Então, o segundo princípio é ser algo imortal. O terceiro é a comunicabilidade dos espíritos. A mediunidade, essa é a qual todos nós somos portadores, e que estamos trabalhando hoje, vamos trabalhar numa próxima encarnação ou no futuro, porque é uma faculdade própria do espírito, que se manifesta no corpo, em condições apropriadas, para permitir essa interação com os espíritos. Eles voltam para falar
das suas vidas. Kardec, quando questionou a mesa sobre quem respondia aquelas questões, a mesa disse: somos nós. Nós, quem, insistiu Kardec? Somos os espíritos. Quem são os espíritos? As almas daqueles que já viveram. Inicia-se de forma organizada a comunicação dos espíritos, mostrando que somos uma mesma humanidade. Todos nós somos espíritos, todos nós somos irmãos, filhos de Deus, uma mesma jornada evolutiva. E que a única diferença é que hoje nós estamos aqui no corpo de carne, eles estão lá. Daqui a pouco eles vêm à Terra para ter as próprias experiências, e nós vamos estar no mundo espiritual. A morte deixa de ser algo de imenso sofrimento, de desespero, de abandono da vida, mas apenas um momento de mudança de situação. Nós seguimos aqui aprendendo a amar outras pessoas, e eles estão lá, prosseguindo na vida, continuando a nos amar, a nos aguardar. Leia o livro Nosso Lar, quando Dona Laura está esperando o retorno da filha. Quando a morte para nós aqui é motivo de choro, para eles é natural, até motivo de ansiedade pelo retorno. Então isso nos tranquiliza diante da vida. Intercâmbio que nós estabelecemos com eles. O próximo princípio, derivado de tudo isso, é a reencarnação. E aqui nós queremos dizer que esses princípios não são invenções da doutrina espírita. Porque são princípios que existem desde sempre, que não são meras elucubrações filosóficas, sociológicas, são fatos. Deus é um fato, a alma é um fato, a comunicação dos espíritos é um fato, a reencarnação é um fato. Várias religiões, várias filosofias, vários povos aceitam como realidade. Os indianos, os budistas, aceitam a reencarnação. No próprio cristianismo primitivo, a reencarnação era aceita. Jesus falou sobre isso, quando perguntaram sobre João Batista. E então eles entenderam que Jesus falava de Elias. João Batista, Elias já veio e vocês não souberam. Era o João Batista. Jesus falou sobre a reencarnação, nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos, você é doutor da lei, você não sabe disso. A reencarnação, provada por pessoas, pesquisadores, que não são espíritas. Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de uma reencarnação, fez pesquisas, americano, fez pesquisas, apresentando conclusões de que aquelas pessoas eram reencarnadas. O Dr. Hernando Guimarães Andrade, espírita, estudou o caso de reencarnação. Se espalha por todos os lados, tem filmes tratando de reencarnação, de fatos. De fatos. Recentemente, nos Estados Unidos, ficou comprovada a reencarnação de um menino chamado James, que morrera na Segunda Guerra Mundial, caindo de um avião da Marinha, que tinha sido um major chamado James, da Marinha Americana, e morreu na guerra lá com o Japão. Não são fatos. Depois da reencarnação, nós temos as muitas moradas. Na casa do meu pai, há muitas moradas. A pluralidade dos mundos faz parte dos princípios. Ainda que não haja prova efetiva para a ciência de que existe vida,
Seria ilógico nós imaginarmos o universo, o multiverso, como se questiona, porque o que há depois do infinito, sendo mais infinito ainda, e tudo isso para nada. Deus cria incessantemente. Os planetas são moradas dos espíritos, em vários graus de evolução, primitivos, de expiações e provas, regeneração, felizes, celestes, para abrigar espíritos nos diversos graus de evolução em que nós nos encontramos. Já fomos no mundo primitivo, hoje somos de expiação e prova. Dizem que até o ano 2050 nós seremos regeneração, mas quem acreditar, senta à espera, ou deita à espera, porque nós estamos no ano 2022, estamos nos matando, estamos fazendo guerras. Pode ser um dedinho no mundo de regeneração. O princípio do mundo de regeneração, porque os Espíritos disseram a Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do não vir destruir a lei, sobre que o Espiritismo abriu a nova era. Mas é um processo tão lento, que Kardec vai explicar lá no livro A Gênese, a nova geração, que o mundo só se melhora com a substituição dos espíritos, e isso tem que morrer todo mundo, para ir nascendo outros espíritos. Então não se espere milagre no mundo de regeneração. Vai chegar, óbvio, mas ninguém fique ansioso para esse momento, porque a migração dos espíritos acontece a todos os momentos. Nós podemos ir para um mundo melhor se nós nos esforçarmos tanto que ultrapassemos a média evolutiva do planeta. O Dr. Bezerra de Menezes está liberado para ir para outro planeta. Mas podemos retardar a tal ponto nosso processo evolutivo que fica incompatível permanecermos na Terra. E a qualquer momento nós podemos ser degradados para outro planeta. Nos momentos de pico evolutivo, sim, há grandes levas que são transferidas para outros planetas, como aconteceu com os exilados do sistema Capela. O que importa é que nós temos que aproveitar este momento que estamos vivendo. Porque o passado não mais existe, o futuro é incerto, não está construído, mas será o resultado da vida presente. E o nosso compromisso para o bem é fazermos o bem hoje, sem nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã naturalmente será o resultado daquilo que nós fazemos hoje, para a nossa felicidade. Então ninguém fica esperando o mundo de regeneração para fazer o bem, para ser feliz, porque a gente não sabe quando vem e nem se nós vamos ficar aqui. O que importa é fazer o bem, porque quem semeia o bem, colhe o bem. E aí nós vamos partir para um outro princípio, que está inserido ali no conjunto das leis divinas. Porque Deus manifesta-se aos seus filhos no universo por leis. Quando eu me dirijo a Deus, na verdade, eu estou querendo me enquadrar na sua lei natural, na sua lei divina. E Kardec foi fazer um estudo sobre as leis naturais, sobre as leis divinas, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, começando pela lei natural, que é a lei divina, e que é a lei do bem. E o homem só será feliz ou infeliz se praticar a lei de Deus.
a lei do bem. Nosso compromisso é esse, é praticar o bem. E Kardec então propõe aos espíritos superiores uma classificação de 10 leis da adoração, do trabalho, conservação, destruição, liberdade, sociedade. E o fecho é a lei de amor, justiça e de caridade. Que os espíritos disseram que é mais importante, porque resume todas as outras: amar, ser justo e praticar o bem. Quem ama é justo, quem é justo ama. Quem ama e é justo pratica caridade, porque fora da caridade não há salvação. Caridade nada mais é do que fazer o bem. É tão interessante que é uma virtude, mas é uma virtude de mundos inferiores. Que caridade nós vamos fazer nos mundos felizes? Que caridade nós vamos fazer nos mundos celestes? Daí que, quando eu for espírito feliz, quando eu for ser um espírito puro, o que é que eu vou ficar fazendo? Caridade. É às vezes incompreensível para nós, porque nós nos esforçamos para ser melhores, ser mais inteligentes, ser mais bondosos, querer ser feliz. E no conceito que nós temos de ter felicidade é ficar ao lado de Deus por todo lugar. Quando a felicidade dos espíritos puros é trabalhar para o bem dos outros. É o que Jesus está fazendo conosco há 4 bilhões e meio de anos. Eu vou expressar melhor: 4 bilhões e 500 bilhões de anos, para ficar mais longe ainda. Como Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Ninguém pensa que vai morrer descansando. Ninguém pensa que vai ser um espírito puro e descansar. Porque o universo existe, está ativo, porque existem inteligências crísticas, ministros de Deus, trabalhando, fazendo bem para Deus, a nós. Então, a lei de causa e efeito é um princípio muito próprio da doutrina espírita, que se destaca dentro das leis, porque significa que a nossa felicidade depende de nós. Se nós semearmos o bem, vamos escolher o bem. Não nos importa se o outro faz mal, não nos importa se o outro agride. O nosso dever perante Deus é fazer o bem. Eu não posso nem pensar mal do outro, não é imaginar isso. Como diz Jesus, mesmo se você disser Hak, os judeus diziam Hak, viravam o rosto de lado. Desprezo. Mesmo se você tiver um pensamento infeliz, estamos contrariando a lei de Deus. Então eu não posso ter raiva. Sim, não posso ter raiva. Raiva eu tenho, mas eu não devo ter raiva. Porque se eu tiver raiva, eu estou contrariando Deus. Se eu tiver mágoa, eu estou contrariando Deus. A lei de Deus, né? Porque Deus não está nem para nós, né? Se a gente pensa que está magoando Deus, que vai ficar ofendido, triste, não vai nos perdoar, é bobagem nossa, porque Deus não é gente como a gente. Nós falamos que contrariar a Deus é contrariar as suas leis, entendamos bem. Mas quando eu penso isso de mal,
estou contrariando a lei de Deus. Então, se alguém me ofende, eu não posso pensar mal dele. Eu não posso pensar mal de ninguém. Eu não posso falar mal de ninguém. Nem de um político, pode. Não posso postar no Face? Não pode. No Instagram? Também não. No WhatsApp? Não pode. Não posso falar que ele é ladrão? Não pode. Mas ele é, mas não pode. Já pensaram nisso? Nos tempos de hoje, de fake news, tanta coisa que a gente posta na internet, nós espíritas temos uma grande responsabilidade. Não podemos contribuir para piorar a psicosfera do nosso mundo, que já está muito contaminada. A minha psicosfera, porque quando eu tenho um pensamento inferior, a minha aura se escurece. Ou como diz Kardec, a minha atmosfera espiritual. Kardec falou de aura. E os puritanos, ortodoxos, os espíritos falam assim, a aura não existe. Kardec falou de atmosfera fluídica, decorrente dos nossos pensamentos. Quando você pensa mal, a sua aura escureceu. Você ficou com ódio do outro, a sua aura escureceu. Quando você tem esse pensamento, a tua casa escurece, criando uma psicosfera no seu lar. Quando você briga em casa, a aura da tua casa escurece, do teu ambiente se impregna de fluidos pesados, contaminando a psicosfera do seu bairro. Quando junta, tudo escurece a cidade. André Luiz fala que quando vinha da espiritualidade, sobre a cidade tinha aquela nuvem escura, densa, que era uma poluição mental da humanidade. Já pensaram nisso? Aí quando nós pensamos negativamente, nós estamos contribuindo para somar a escura psicosfera do nosso planeta, mantendo o nosso grau evolutivo para baixo. Então nós espíritas somos convidados a vivenciar o Evangelho, que é um outro princípio, que é a moral cristã. O Espiritismo não criou uma moral nova, é a moral de Jesus. Porque os Espíritos disseram a Kardec que modelo e guia que serve de exemplo para o homem vencer as suas dificuldades, seus problemas, suas lutas, é Jesus, questão 625 de O Livro dos Espíritos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for eu. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida. Ou seja, Ele é nosso irmão maior, que já trilhou o caminho, está dizendo: venha atrás de mim. Eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas. A ovelha que ouve a minha voz e segue. Estamos escutando o chamado do bom pastor? Estamos fazendo o que Ele nos pede? Estamos tentando. O espírita verdadeiro é aquele que se esforça para dominar suas más tendências. Então nós somos espíritas, estamos no centro espírita
estamos estudando o Espiritismo, mas ainda nós não fazemos tudo. Mas estamos nos esforçando para ser um pouco melhor a cada dia. Ótimo, já estamos fazendo aquilo que Jesus espera de nós. Porque aquele que dá tudo de si, deu o que tinha que dar, e é o que o Cristo espera de nós, como alunos do primeiro, segundo, terceiro ano. O grande mestre, que é Jesus, foi o único título que ele aceitou. Ele nos conhece, como conhece as ovelhas, conhece a nossa intimidade, nos conhece pelos nomes. Olha só. E ele não nos pede aquilo que nós não podemos dar. E ele não nos pede muito. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. O esforço que se pede dos espíritas é um pouquinho de esforço a cada dia. Não se exige de nós grandes transformações. Amanhã sou espírito por anjo, amanhã não faço mais mal de ninguém. É bobagem. Transformação não é repentina, é muito lenta. Leva várias reencarnações. Mas nós temos o dever de fazer um esforço permanente. Porque nesse esforço, nós atraímos os bons espíritos que vão nos ajudar. Os espíritos que nos influenciam a vida, muito mais do que posso imaginar. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Quem que nós estamos deixando nos dirigir? Porque tanto nos influenciam e dirigem os bons espíritos como os maus espíritos. E no nosso dia a dia, é importante que nós sejamos capazes de estar conectados com os nossos protetores espirituais, que em nome de Jesus querem nos ajudar. A tarefa deles, a missão dos nossos protetores é nos ajudar. E eles se alegram quando nós fazemos o certo. Se entristecem quando nós fracassamos, tanto quanto nós agimos assim em relação aos nossos próprios filhos. Então nós deixamos por último aqui esse princípio da moral cristã, que é o nosso guia, o nosso leme, a nossa estrela do norte, para onde nós temos que seguir. Não perder de vista isso. Nas horas difíceis da vida, quando tudo estiver sombrio e escuro, nas noites mais trevosas, de chuvas, de ventos, de terremotos, na nossa vida, não falo das coisas físicas, mas das aflições que nos atormentam corriqueiramente, necessárias ao nosso crescimento espiritual, é preciso nós termos a serenidade de parar e orar e pedir o amparo espiritual, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Muito obrigado, muita paz a Deus.